Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, se moveu de íntima compaixão daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus 9, 36 a 38. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, Jesus disse um dia. E é um texto muito usado para fins evangelísticos. Pastores usam muito esse texto em igrejas quando querem dizer que precisamos de mais gente que fale de Jesus. E Jesus diz essas palavras depois de ensinar na sinagoga e anunciar o reino, é verdade. Versículo 35 diz isso. Jesus sente mesmo falta de mais ajuda para anunciar o reino. Mas é igualmente verdade que Jesus diz isso também depois de curar enfermidades e doenças graves das pessoas, segundo o mesmo versículo 35. O que significa que Jesus também sente falta de ajuda para socorrer doentes. Porque Jesus viu a multidão e se moveu de íntima compaixão daquela gente, é o que diz o verso 36. É um Jesus incapaz de ver gente sofrendo sem sofrer junto. Compaixão é isso, sofrer com, sofrer junto. E os evangelhos repetem essa característica de Jesus o tempo todo. Em Mateus 14, quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, se moveu de íntima compaixão deles e curou os doentes. Em Mateus 20, 34, Jesus se moveu de íntima compaixão dos cegos e tocou nos olhos deles, e no mesmo instante eles puderam ver. Em Marcos 1, um leproso chegou perto de Jesus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. E Jesus se moveu de íntima compaixão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Jesus vive a compaixão e Jesus também ensina compaixão. Porque na boca de Jesus, o bom samaritano só é bom por causa da compaixão que ele teve. A virtude do pai do filho pródigo, segundo Jesus, é a compaixão desse pai. Sempre compaixão. É um tema que se acumula na vida de Jesus. Jesus tinha um coração exposto, sempre cheio de íntima compaixão, porque assim sempre foi o coração do próprio Deus. Tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor, és sempre paciente, bondoso e fiel. É como o salmista enxerga a Deus no Salmo 86. E é verdade, Jonas precisou entender isso sobre Deus do jeito difícil. Os últimos versos de Jonas dizem o seguinte: Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem compaixão dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. O que acontece aqui é que Jonas acabara de pregar arrependimento ao povo sanguinário de Nínive, mas pregou meio sem vontade, porque Jonas queria mesmo que eles morressem. Era um coração sem compaixão de Jonas. Então Jonas senta em um monte para ver Nínive queimar. E Deus faz uma planta crescer, produzir sombra para Jonas, e depois Deus a seca. Jonas fica revoltado e Deus então lhe dá uma preciosa lição. Jonas, teu coração dói por uma planta, mas não dói por gente. Olhe para si mesmo. Vá tratar seu coração, Jonas, porque seu coração está doente. Vezes demais o coração do mundo parece doente. Uma pandemia escancara isso. Gente que minimiza o sofrimento. Talvez porque 25.000 mortes no Brasil já não choquem tanto. Gente que não se compadece mais com o choro. Gente que se dói por outras coisas em outros tempos, mas que acha que as lágrimas da pandemia são supervalorizadas. Para Deus, para Cristo, nenhuma lágrima é exagerada. Se algum de nós tem sentido em nosso peito um coração endurecido, pouco sensível, é hora de olhar para nós mesmos. Precisamos tratar nosso coração porque estamos doentes. Por mais comum que seja a dor, ela não pode ser trivializada. Precisamos continuar sempre capazes de chorar com os que choram. Precisamos ainda ser capazes de nos mover de íntima compaixão, de expor o nosso coração. Precisamos ser capazes de sentir e de nunca deixar de sentir.